Olá, seja bem-vindo à nossa terceira videoaula da disciplina de Lógica. E o assunto agora é sobre os juízos, que são um passo adiante dos conceitos, que se referem ao conteúdo da nossa aula anterior. Vejamos, se os conceitos são as peças básicas do pensamento, os juízos são como as frases que montamos com essas peças. Por isso eu disse na aula anterior que os juízos fazem uso dos conceitos para sua constituição. Mas vamos ver como isso de fato funciona. A primeira pergunta que temos que fazer é: o que é um juízo? Em termos simples, um juízo é uma afirmação ou uma negação que fazemos sobre algo. Por exemplo, quando dizemos o céu é azul, ou o cachorro não late, nós estamos formulando juízos. Esses juízos são compostos por conceitos que se relacionam de uma forma. No caso, o juízo, o céu é azul, estamos relacionando o conceito de céu com o conceito de azul. Ao passo que, no juízo, o cachorro não late, estamos negando a relação entre cachorro e latir. Ou estamos negando a relação entre o conceito de cachorro e o conceito de latir. Mas por que os juízos são importantes? Porque eles nos permitem expressar pensamentos complexos e completos a respeito do mundo. Enquanto os conceitos nos ajudam a entender as coisas individualmente, como, por exemplo, o conceito de céu, o conceito de azul, o conceito de cão, de latir e uma outra infinidade ou uma infinidade de conceitos, os juízos nos permitem conectar essas coisas. E assim podemos fazer afirmações sobre elas. Ou podemos estabelecer, a partir desses juízos, relações entre essas coisas, ou negar essas relações. E aí que a lógica entra em cena, porque ela nos ajuda no estudo de como esses juízos se conectam e como podemos avaliar se eles são verdadeiros, se são falsos, se são coerentes ou não, etc. A partir desse ponto, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura de um juízo. Todo juízo tem duas partes principais. Quais são? O sujeito e o predicado. O sujeito é aquilo sobre o qual estamos falando. Já o predicado é aquilo que estamos afirmando ou negando a respeito do sujeito. Compreendeu? Por exemplo,
na frase, o céu é azul. O sujeito aqui é céu. E o predicado é azul. Já na frase, o cachorro não late, o sujeito é o cachorro e o predicado é não late. Bem, algo mais que eu preciso dizer a respeito dos juízos é que eles podem ser afirmativos e negativos. Um juízo afirmativo ocorre quando nós dizemos que algo é de determinada maneira. Estão sempre às voltas deste exemplo, mas é importante para fixar. Um juízo afirmativo ocorre quando eu penso, o céu é azul. Já um juízo negativo é quando dizemos que algo não é de determinada maneira, como o cachorro não late. Essa distinção é crucial para a lógica, porque ela nos ajuda a entender como os juízos se relacionam entre si. Outra coisa interessante sobre os juízos é que eles podem ser verdadeiros ou falsos. O juízo é verdadeiro quando ele corresponde à realidade, ou quando ele de fato corresponde à realidade, e é falso quando não corresponde. Por exemplo, se eu disser o céu é azul em um dia ensolarado, com poucas nuvens no céu, talvez, este juízo é verdadeiro. Por outro lado, se eu disser o céu é verde, ora, isso é falso. A lógica se preocupa, dentre as preocupações que ela possui, em avaliar a verdade e a falsidade dos juízos. E como já falei algumas vezes, em como esses juízos se relacionam para que possam formar argumentos coerentes. Vamos falar agora sobre os tipos de juízos que existem. Um tipo comum de juízo é o juízo de identidade, que afirma que duas coisas são iguais. Por exemplo, quando penso, Roma é a capital da Itália. Aqui eu tenho um juízo de identidade, porque estamos dizendo que Roma e a capital da Itália são a mesma coisa. Outro tipo de juízo é o relacional, que afirma uma relação entre duas coisas. É o caso de João é mais alto que Maria. Aqui estamos tendo um juízo relacional porque comparamos a altura de João com Maria. Além disso, os juízos podem ser universais ou particulares. Um juízo, deixa eu só arrumar aqui o fone. Um juízo universal é quando afirmamos algo sobre todos os membros de uma categoria. Por exemplo, quando penso, todos os homens são mortais. Aqui tenho um juízo universal porque estamos falando sobre todos os seres humanos.
Já um juízo particular ocorre quando afirmamos algo sobre apenas alguns membros de uma categoria. Por exemplo, alguns pássaros são carnívoros. É um juízo particular porque estamos falando apenas a respeito de alguns e não de todos os pássaros. Vamos aprofundar um pouco mais essa ideia de juízos universais e particulares, para ficar bem fixado para você. Imagine que você está em uma sala de aula e diz: todos os alunos estão prestando atenção. Ora, esse juízo é um juízo universal, porque você está afirmando algo sobre todos os alunos da sala. Mas se você disser: alguns alunos estão prestando atenção, esse juízo, por sua vez, é particular, porque você está falando apenas sobre alguns alunos, não sobre todos eles. Essa distinção é importante porque, na lógica, o tipo de juízo que fazemos afeta como ele se relaciona com os outros juízos. Compreende? E como podemos usá-lo para construir os nossos argumentos. Outro ponto importante é que os juízos podem ser, veja, quatro tipos aqui. Podem ser necessários, contingentes, possíveis e impossíveis. Um juízo necessário é aquele que não pode ser de outra forma. Vou dar aqui um exemplo. O todo é maior que a parte. Aqui há um juízo necessário. Por quê? É uma verdade lógica que não depende das circunstâncias. Nada vai alterar isso. Já um juízo contingente é aquele que poderia ser diferente. Exemplo, está chovendo agora. E por que esse juízo é contingente? Porque o tempo poderia estar diferente, poderia não estar chovendo. E vamos falar do juízo possível, que é aquele que pode ser verdadeiro, mas não sabemos com certeza. Exemplo, amanhã vai chover. É um juízo possível, porque é uma possibilidade, mas não temos certeza de que vai chover amanhã. Pode chover ou pode não chover. Há possibilidade de que tal fato aconteça ou não aconteça. Por fim, um juízo impossível é aquele que não pode ser verdadeiro em nenhuma circunstância. Por exemplo, o círculo é quadrado. É um juízo impossível, porque o círculo, por definição, não pode ser quadrado. Não há identidade conceitual entre círculo e quadrado, certo? Agora, vamos falar sobre como os juízos se relacionam com a realidade. Quando fazemos um juízo, estamos tentando capturar algo sobre o mundo. Por exemplo, se eu disser, o gato está no telhado, estou tentando descrever uma situação real. Mas e se o gato não estiver no telhado? Então, o meu juízo é falso. A lógica pretende nos ajudar, nos auxiliar a que possamos avaliar se os juízos que fazemos correspondem à realidade ou não. Por fim, vamos agora estamos nos encaminhando para o fim desta videoaula. É importante destacarmos que os juízos são a base dos raciocínios lógicos. Quando combinamos juízos, podemos formar argumentos
que são sequências de pensamentos que nos levam a uma conclusão, ou que pretendem nos levar a uma conclusão. Por exemplo, se eu disser todos os seres humanos são mortais, Sócrates é um ser humano, posso e devo concluir aqui que Sócrates é mortal. Este é um exemplo simples de como os juízos se conectam para formar argumentos lógicos. Resumindo a nossa aula, a nossa videoaula de hoje, os juízos são afirmações ou negações que fazemos sobre o mundo e eles são compostos por conceitos que se relacionam de alguma forma. Eles podem ser verdadeiros ou falsos, afirmativos ou negativos, universais ou particulares. Dentre as outras coisas que eu elenquei em nossa videoaula. Nas próximas aulas continuaremos a falar dos juízos. Espero te ver. Forte abraço e até a próxima videoaula.